Uma crise em liderança e a mensagem de Deus para seu povo. Esse é o tema da lição dessa semana que começa agora. Está no ar o programa Lições da Bíblia, uma alegria para a gente poder colocar no ar este programa e alcançar a você que está aí na sua casa ou no seu trabalho ou acompanhando pelo seu celular, no seu computador. Não importa onde você esteja, nós estamos felizes porque podemos chegar até você com a mensagem da Palavra de Deus. O programa Lições da Bíblia sempre procura extrair uma mensagem de um tema bíblico ou de um livro da Palavra de Deus, sempre com convidados, e nós estamos ainda numa nova temporada, começando uma nova temporada, que é a primeira temporada de 2021, estudando o livro de Isaías. Vou mostrar aqui o nosso manual, e a mensagem de Isaías será o centro daquilo que vamos estudar juntos durante toda esta primeira temporada. A mensagem de Isaías, que é um consolo para o povo de Deus. Na semana passada falamos sobre crise de identidade. Nesta semana vamos falar sobre crise de liderança. Era muita crise ali no povo de Israel e nós vamos trabalhar bastante esse assunto com os nossos convidados. Os nossos dois pastores amigos que estiveram na semana passada retornam ao programa. Pastor Wanderson Paiva, obrigado mais uma vez, bem-vindo. Sempre às ordens, viu? É uma alegria poder participar desse programa com você. Maravilha. Também o pastor Moisés Sanches Júnior, que também trabalha com o pastor Wanderson no Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campus Hortolândia, o antigo IASP, né? Carinhosamente chamado por tantas pessoas, Campus Hortolândia. Obrigado, Moisés, pela sua presença também com a gente aqui no programa. Obrigado você pelo convite, é um prazer estar com vocês. Maravilha. Nós vamos direto ao assunto no programa de hoje, temos bastante coisa para conversar. Peço aqui ao pastor Wanderson que ore com a gente, por favor. Oremos. Deus querido, nós agradecemos muito a revelação da Tua Palavra e a oportunidade que o Senhor nos concede de extrairmos lições da Tua Palavra para a nossa vida. Nós pedimos a Tua presença conosco durante esse estudo desse texto de Isaías, dando-nos a sabedoria e iluminação do Teu Espírito para a nossa compreensão e para que possamos colocar tudo isso em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Começar aqui com o pastor Moisés Sanches, o tema bem distinto, crise de liderança. Nós somos líderes, há muitos amigos que estão nos assistindo, amigos que são de diferentes religiões. Eu até queria dizer para vocês, convidados, que a maior parte da nossa audiência é do mundo cristão evangélico, católico, espírita, as pessoas que nos assistem em todas as partes do Brasil, até fora do Brasil. E o tema é crise de liderança. E aí eu te perguntaria, Moisés, você acredita que a crise de liderança seria uma das maiores crises pelas quais o mundo já passou e ainda continua passando? É difícil você avaliar qual crise é maior, principalmente com essas duas que nós estamos estudando agora e estudamos a semana passada. Eu diria que a maior crise é a de identidade, porque dela decorrem todas as demais. Mas se você for olhar no âmbito puramente humano, a crise de liderança ela traz um aspecto importante de consequências. Ou seja, um povo sem uma referência, sem um líder, ele age em múltiplas direções e não se entende. E aí o resultado é a vida em sociedade, a vida em comunidade sem a liderança, ela simplesmente se torna impossível. Então, a crise de liderança produz efeitos visíveis em primeira mão muito fortes. Daí a gente achar que a crise de liderança talvez seja a maior. Nesse âmbito humano, sim.
Assim como a crise de identidade, né? A crise de liderança também tem consequências, né? Ela impacta muito também. Eu acho que uma coisa que seria legal dizer é que quando a gente pensa em líder, a gente sempre pensa numa pessoa que está acima, né? Mas é importante a gente saber que todos nós somos líderes em algum lugar, em algum momento, né? A mãe é líder quando está lidando com seus filhos, né? Sim. O pai é líder quando supostamente governa a casa, né? E a gente sempre pensa que líderes são os outros, mas você também é líder dentro da sua esfera de ação. Então, a crise não é dos outros, ela pode ser sua também, né? Isso é uma coisa importante para a gente dizer. Nesse contexto aqui do povo de Israel, a gente percebe que foi um apelo forte de Isaías, né? Porque ficou claro aqui que havia uma liderança enfraquecida, Moisés. Como você vê essa questão aqui do livro de Isaías, na crise de liderança que Isaías fala? A gente comentava, eu e o Wanderson, no caminho para cá, dessa questão de desde quando Israel vem enfrentando altos e baixos com a liderança. E se você olha exatamente esse contexto desse momento que nós estamos olhando da história do povo de Judá, você percebe que o último rei genuinamente bom e que produziu uma reforma em Israel está para trás nessa história, Joás, e aí depois você tem duas situações de crise em sequência, culminando na crise de Isaías. Então, essa recorrência de sujeitos que assumiam o trono e até agiam no momento inicial de acordo com Deus, como Amazias e Uzias, mas que não faziam tudo o que deviam fazer enquanto a reforma e a modificação do povo. Essa crise ela se manifesta nessa deterioração de um rei que decide agir por um caminho de sustentação no poder ou manutenção política do poder, ou seja, ser popular com o povo, mas não fazer aquilo que Deus precisa que seja feito para com o povo, pelo povo e no povo. Achei interessante isso que ele fala, Wanderson, essa linha cronológica dos reis associando com a crise que pega a identidade e também pega a liderança, né? Faziam a vontade de Deus, tinha uma outra performance, a gente que precisa, não outra. A gente abordou isso no estudo passado, né? Quer dizer, não era plano de Deus que eles tivessem reis. Uma vez que tiveram reis, os reis eles passam a ditar mais ou menos como é que é o ritmo da nação, né? Então a gente tem reis assim que a Bíblia descreve como genuinamente maus, eles colocam o nome de Deus abaixo, eles admitem a idolatria e tal. E tem reis que eles fazem um status quo, né? Eles assim, tá, eu mantenho a minha posição, mas eu não vou mexer em algumas coisas. O povo precisa também gostar de mim, porque o líder tem esse negócio, né? Eu quero que as pessoas gostem de mim. Então, para as pessoas gostarem de mim, eu não posso mexer com aquilo que elas estão gostando. Quando você lê sobre o rei Uzias, por exemplo, que é o rei do ambiente de onde Isaías começa o seu ministério, a Bíblia diz assim, ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor, mas ele não derrubou os altares, mas ele não fez isso, mas... Quer dizer, então, esse mas, ele determina a condição do povo. E talvez não, isso era o que trazia a crise de identidade, porque, eu estou servindo, eu faço o que é reto, mas eu não mexo com isso aqui. A reflexão que pode vir para hoje é, a sua casa vai bem, mas no que é que você não está mexendo? A sua igreja vai bem, mas o que é que você não está mexendo? E isso é legal que você fala, que nós temos muitos líderes aqui assistindo o nosso programa, e é um apelo que a gente tem que fazer para esses amigos telespectadores também, né? Lá no departamento da igreja, Sim. no ministério que eles trabalham, né? Nós estamos mexendo onde precisa ser mexido. Senão fica assim, se eu mexer, eles não vão gostar de mim. Então, eu quero ser eleito da próxima vez. Então, eu deixo quieto, porque daí eles vão me votar. Sabe essas coisas E aí, aquilo que devia ser um viés religioso, que era o caso aqui, ele se torna apenas um viés político. E a política pela política, a gente já sabe qual é o viés dela, não toma lá da cá, né? Exato. Eu me lembro de um livro, é antigo esse livro, eu era menino quando ele foi trazido para o Brasil, em português. Pastor Robert Pearson é o autor, para você que quer ser líder, é uma proposta de liderança cristã. E no livro ele tem uma frase, nenhum povo é maior do que o seu líder.
A história de Israel, seja o Reino do Norte ou o Reino do Sul, espelha exatamente isso. Uhum. O povo não vai ser maior que o seu líder porque ele se referencia nele. Exato. E aí tem as duas grandes transições de Israel, né? Perder Deus como líder e depois os líderes humanos colocados perderem Deus como referência. O povo está sempre aquém disso e como refém disso. A situação aqui que o nosso manual de estudos traz a respeito de Uzias, né, o rei. O que foi que Uzias fez para ter contraído aquela lepra, que foi como se fosse uma maldição sobre ele, vamos usar esse termo aqui, né? Esse termo maldição, mas o que aconteceu de fato para que isso ficasse claro que ele estava errado, trocando os pés pelas mãos na sua forma de liderar, pastor Wanderson? Quando a gente lê a situação em que Uzias se envolve nessa coisa, a Bíblia diz assim, o coração dele encheu-se de orgulho. Esse é um assunto bem complexo, porque quando o coração se enche de orgulho, você desconhece hierarquias e você desconhece procedimentos. E Uzias, que era rei, ele acha que agora ele pode tudo, em determinado momento. Então ele entra no templo e assume o papel que era do sacerdote. E ele não era da tribo de Levi. Não era da tribo de Levi, não era da família dos sacerdotes. Ele diz assim, eu sou o rei, eu vou fazer esse sacrifício aqui. Eu mando. Eu mando. E existe muita gente assim, né? Eu mando. E às vezes as pessoas dizem, porque eu governo, eu posso tudo, eu posso fazer tudo, né? Só que isso era totalmente contrário ao projeto de Deus. E Deus, assim, você será castigado por isso. E o castigo era um castigo terrível, né? Para a época, né? A Bíblia diz que Uzias ficou leproso. E quando ele ficou leproso, ele foi retirado do templo e foi retirado do palácio, do reino. Então, agora você vai morrer leproso, né? Então, assim, a presunção, né? O orgulho precede a queda, isso a gente já estuda em outras situações, né? A presunção de eu poder estar acima de tudo. Existem líderes que acham que estão acima da lei, a gente vê isso, às vezes, no nosso país, né? Nesse tempo aí, a gente tem um caso para ser citado, de um indivíduo que tinha que usar máscara numa rua, ele é abordado e diz assim, não, mas eu sou o fulano de tal. Quer dizer, eu estou acima da lei e você não tem o direito de me abordar, né? A gente tem um pouco... Eu sou maior do que eu sou maior do que você, eu posso ligar para o seu superior agora. Então, a gente tem uns líderes assim que eles se enchem do orgulho e da presunção para dizer, você sabe com quem você está falando? Né? Vamos imaginar o sacerdote chegando para Uzias dizendo, rei, mas você não pode fazer isso. Cara, eu sou o rei. O senhor não pode sacrificar, o senhor não é sacerdote. O senhor não é... Não, mas eu sou o rei, eu estou podendo. O interessante é que a carteirada, nesse caso, que é o termo popular que se dá para esse tipo de imposição de autoridade, a carteirada Uzias deu em Deus, né? Uhum. E é essa a grande questão por trás da cena. Ele não deu uma carteirada no sacerdote. Exatamente. E o sujeito que definiu a lei era Deus, então a carteirada foi dada em Deus. E, hierarquicamente, ele até era superior ao sacerdócio no sentido do reino. Sim. Mas não aquela não era a função dele, né? Aí Deus cobrou a conta, né? Essa questão dele ter se tornado um leproso, na época era muito sintomático isso, né? Porque há outras histórias, né, de pessoas que ficaram leprosas na Bíblia e precisaram ir para as cidades dos leprosários, né, dos leprosos, cidades de refúgio, de que eles se retiravam, né, para viverem ali naquela comunidade como leprosos, porque não havia cura, né, da lepra. Então eles tinham medo de transmitir. A gente está vivendo num período de pandemia. Vivemos mesmo um pouco de medo, né? O medo de contrair a doença, de um contaminar o outro. Acho que eles tinham essa angústia, né? De estarem fragilizados pela doença. Ele aparece leproso, a mais alta autoridade do reino. Isso produz uma quebra em várias direções, né? A primeira parte da quebra de autoridade é a causa. Por que ele ficou leproso? Porque a causa se torna conhecida. Então, o motivo foi pecado, né? E aí, nesse contexto, ele já não é mais referência para o povo, porque se o pecado dele produziu isso nele, que dirá em nós, linguagem popular, réis mortais, súditos do reino. Se o rei pecou e essa é a consequência, o que acontece com a gente? Exato. Então, todas essas situações vão gerando uma crise dentro da capacidade de governo do reino de Judá. Uhum. O impacto disso sobre o povo, Wanderson, você acha que foi muito grande? Ver o líder ali naquela condição?
Às vezes, eu fico pensando se foi grande, porque o povo estava numa vida meio laissez-faire, não é? Tipo, o rei, ele me permite fazer o que eu quero. Então, na verdade, eu não sei qual era o valor que as pessoas davam exatamente ao rei nesse momento, quando um rei, ele não está interferindo comigo e talvez não esteja nem interagindo. Mas, de qualquer maneira, se vamos imaginar, tivéssemos aí os jornais, né, e as notícias do dia, isso causa um impacto. Né? Rei, vamos imaginar, rei entra no templo, oferece sacrifício e sai leproso. É uma notícia. É uma notícia bombástica, primeira página. Não é? E, naturalmente, todos os jornalistas iriam descrever exatamente o que aconteceu. Então, para Deus enviar um juízo para o nosso líder, significa que alguma coisa realmente está acontecendo e a gente precisava se ligar. Né? O nosso manual de estudos traz aqui uma frase interessante que diz que a morte de Uzias, aproximadamente 740 a.C., marca uma grande crise na liderança do povo de Deus. Aí vem uma pergunta, ela marcou ou a crise já vinha e ela tornou-se totalmente evidente com esse fato? Como é que você vê? Na realidade, tem uma construção, né? No momento em que você Foi tem do um nada, rei, né? No momento que você tem um rei que adota o modelo de populismo como governança, populismo com as coisas de Deus, ou seja, mescla aquilo que é espiritual com aquilo que é, de alguma forma, secular ou objetável a Deus. Nesse momento em que ele estabelece esse tipo de caminho, a morte dele produz um tipo de vácuo. Se uma pessoa popular cai, se ela sai de cena, no caso dele, morre, há um vácuo que se instala aqui. Quem vai substituir esse modelo? Esta referência, essa situação. Essa é uma parte da crise de liderança. A segunda parte da crise de liderança está no efeito da própria lepra. Ou seja, aquilo que era o ele ser popular traz agora um hiato de governança, inclusive, porque ele não poderia mais governar o reino do jeito que governava antes. E não seria mais ouvido do jeito que ouvia antes. Então, as duas coisas acho que acontecem em paralelo. O vácuo e, ao mesmo tempo, aquilo que vem sendo construído no tempo, que é essa perda paulatina de liderança e de referência. É muito semelhante ao que aconteceu no fim da vida de Davi. Aquela forma como ele agia, contemporizando com o pecado dos seus filhos, e a maneira como ele agiu com o seu próprio pecado, foi gerando para o povo descrédito. Então, aquele Davi do início do reino, que fez a reforma, e o Davi do fim do reino, produz uma crise paulatina que, quando ele morre, gera um vácuo. Gera esse vácuo que já vinha sendo construído. Pois não, enquanto Moisés falava, eu fiquei pensando que, quando a gente fala em família real, é sempre assim, é um filho que assume no lugar do pai. Né? Então, a gente vê aqui também uma lição muito importante para as famílias, porque se eu não tenho uma boa liderança na família, eu também não vou formar os líderes consistentes que poderão me substituir depois. É verdade que pode vir uma pessoa com uma nova, ele se enche de coragem para fazer, mas a chance disso acontecer é muito pequena, porque se você fracassa na sua liderança familiar, você não pode esperar que seus filhos sejam os baluartes da fé. Se você fracassa na liderança do seu departamento, você não pode esperar que o seu departamento produza os líderes para a sua igreja, para o futuro. Né? Se alguém diz assim, não, eu só cuido do departamento infantil. Cara, mas se você é líder do Ministério Infantil, você tem a solene oportunidade de montar a igreja do amanhã, de construir a igreja do amanhã. Então, qualquer falha nesse processo dessa coisa não que importa a esfera, né? Exatamente, ela influencia nas gerações futuras, porque daí você fica criando líderes fracos, cada vez mais frágeis, né? Principalmente nessa linha real que um filho vai substituindo o pai o tempo inteiro. Sim, essa linha sucessória aí, né? Excelente. Nós vamos para um rápido intervalo, nossa conversa está boa, nós voltamos em instantes. De volta com o programa Lições da Bíblia, já estamos no segundo bloco, passa bem rápido, conversando aqui com os pastores Wanderson Paiva e Moisés Sanches Júnior, amigos que vêm do NASP, Centro Universitário Adventista, que tem sido uma referência em educação para todo o Brasil. Obrigado aí ao Centro Universitário pela liberação desses dois
colegas, professores, pastores que dedicam suas vidas neste lindo lugar. Aproveito aqui o momento para falar um pouco da nossa parceira Casa Publicadora Brasileira, que além de editar o nosso manual de estudos, também edita este livro, que é do mesmo autor, Roy Gaine. Na verdade, esses autores sempre escrevem os seus livros e o nosso manual de estudos ele é estruturado a partir deste material escrito. E é a respeito do livro de Isaías, Juízo e Redenção para o Povo de Deus. Recomendo este material para você que está estudando o livro de Isaías com a gente. Basta você entrar no site da Casa Publicadora Brasileira e acessá-lo e você vai ver como você poderá adquiri-lo, fazer para adquiri-lo, porque ele vai te ajudar na construção desse pano de fundo a respeito do livro de Isaías, questões culturais, históricas, teológicas envolvidas ali no livro. Pastor Wanderson Paiva, você já falou na semana passada um pouco dos seus projetos, mas algum projeto atual que você esteja fazendo ali pela pastoral universitária, por esse ministério que você tem desenvolvido? A gente no campus Hortolândia cuida da pastoral do campus inteiro, né? Então nós temos colegas, né? Eu tenho colegas que atendem a pastoral universitária, a pastoral da educação básica, e aí é muito bom ter as equipes, né, trabalhando com a gente. Nesse momento o nosso campus está muito assim, envolvido em perceber e descobrir de que maneira nós podemos atender espiritualmente melhor os nossos alunos e os nossos funcionários. Porque, na verdade, num mundo com tantas verdades, como a gente viu na semana passada, né? E com tantas opções, a gente precisa que eles nos digam das suas necessidades e a gente tem feito de tudo para poder atendê-los, né? Principalmente os nossos meninos do internato. Eles vêm com questionamentos e a gente para tudo, escuta e monta muitos projetos relacionados a atender as necessidades espirituais deles. E tem sido uma oportunidade muito interessante, uma experiência muito interessante. Legal, legal. Já a gente conversa um pouquinho sobre aqui algum projeto do pastor Moisés Santos Júnior também. Retomando aqui o nosso tema extraordinário, falando sobre crise de liderança no tempo de Israel. O rei está morto. Que lições a gente pode tirar ainda mais da morte de Uzias, que morreu com lepra, foi tirado do trono, o trono ficou lá vazio, né, sem rei. Que lições a gente poderia tirar mais? Quem quer começar aqui? O Wanderson estava com uma ideia muito legal que a gente discutia no intervalo. Eu acho que vale compartilhar. É uma ideia boa ou é uma ideia herética? Uma ideia boa, não, né? Uma ideia muito boa que vale compartilhar. Acho que é boa, né? Só para a gente retomar, na semana passada a gente falou que nunca era plano de Deus que o povo tivesse rei. Ele gostaria de ser o rei. Agora, quando Uzias morre de uma maneira, assim, vamos dizer, afrontosa, né? Quando ele quer fazer um trabalho que não é dele, o capítulo 6, no verso 1, capítulo 6, Isaías, no verso 1, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, então que o trono ficou vazio, aí Isaías diz assim: eu vi o Senhor sentado num trono. Quer dizer, de alguma maneira, parece que volta, né? Deus está voltando dizendo assim: gente, vocês se lembram de qual era o plano original? Se vocês tivessem me deixado ser o governante, não teria havido a crise de liderança, vocês não teriam sofrido isso, não precisaria de estar enviando esse tipo de mensagem para vocês. Se vocês fossem meus filhos e fossem obedientes e eu fosse o rei, então vocês teriam uma vida muito melhor. E a presença de assim, Deus sentado no trono e Isaías vendo, é como que Deus estivesse dizendo assim: me deixa governar a vida de vocês, me deixa resolver essa crise, né? Me permita ser o governante não só do país, não só do povo, mas o governante da sua vida. Eu acho que isso é bem emblemático. O trono vazio de Uzias é ocupado na visão por Deus sentado no trono. Olha, é uma tremenda de uma sacada do texto que você tem aí, na minha opinião, porque realmente isso fecha todo o contexto com a crise de liderança, né? Há um vácuo de liderança, mas Deus, Ele está sempre na condução do seu povo. Não seria ferir o texto, né, Moisés? Não, a gente pensar dessa forma. Não, muito pelo contrário. Dentro do contexto da história de Judá, da história de Israel, isso é absolutamente pertinente, né? Esse distanciamento de um modelo da teocracia, né, de Deus sendo líder,
para um modelo de reinado humano, isso aqui deixa muito evidente Deus entrando em cena outra vez para suprir o vácuo. A mim me encanta a segunda parte do texto, na sequência exatamente. Porque daí ele não aparece assim como um qualquer, né? Não. Ele aparece com propriedade. Você olha ali, Deus aparece no alto de um sublime trono, e aí a próxima parte do texto diz: e as abas de suas vestes enchiam o templo. O que eu gosto dessa segunda parte, aí tentando visualizar a cena, lembra que Isaías é transportado em visão. E ele vê Deus sentado no trono, portanto Isaías está ali, à frente do trono de Deus, no templo, vendo Deus. Portanto, se as vestes de Deus encheram o templo, todos os que estão no templo estão sobre elas. Extrapola isso para a humanidade inteira, ou seja, o que Deus está me dizendo é: nada me escapa. Em todos os lugares eu estou. E, portanto, vocês estão sobre as abas das minhas vestes. O lugar que vocês estão pisando é santo. Essa expressão do cuidado de Deus, mas ao mesmo tempo a santidade de Deus e a referência da autoridade de Deus, essas duas partes da cena deixam isso muito evidente. E saber, né, que esse Deus Santo não deixou o seu povo pecador abandonado, né? Que ele poderia falar assim: eu cansei, né? Para mim, eu vou fechar a conta aqui de novo, vou passar a régua e deu. Não, ele toma conta do seu povo, né? Uma visão bonita. E dentro disso aqui, isso vem para a gente hoje, né? Vocês estavam falando, eu estava lembrando de trono, lembrei da música de Jader, né? Tipo assim, no trono do viver só existe lugar para um. Quer dizer, quem é que... Se forem dois... Um será amado, outro rejeitado. A pergunta é: quem ocupa o trono, né? Quem ocupa esse trono? Agora, se Deus ocupa, e aí fica o repto, né? O desafio. Se Deus ocupa, então as pessoas perceberão as suas vestes, né? As pessoas estarão debaixo das suas vestes. A gente começa a perceber a presença dos anjos, os mais poderosos, quando ele ocupa. Quando ele não ocupa, aí a gente não consegue perceber. A gente pode até estar na igreja, mas não percebe. A igreja pode até ser ativa, mas Deus não está no centro. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quem está no centro do trono da igreja? É Deus ou são os meus interesses, né? É Deus ou é a minha manutenção do status quo, né? Da minha... Você tocou num ponto assim, eu gosto da metáfora visual, né? O texto de Isaías é uma metáfora visual bastante clara. Já imaginou o fato de que, mesmo que eu não perceba que é Deus quem está no trono, ou eu ignore assintosamente isso, eu continuo pisando nas vestes? Ou seja, é como se eu estivesse com os pés sujos, pisando nas abas das vestes de Deus, porque mesmo que eu cubra com outras camadas de retóricas, verdades, etc., lá. Por baixo continuam as vestes de Deus, ele continua regendo a história, ele continua sendo o soberano do universo. Ou seja, literalmente eu estaria pisoteando as vestes de Deus. Isso tem e às vezes até sentado no trono em cima dele, né? Em cima dele. Que coisa impressionante isso, né? Como Deus é extraordinário, né? Nos dando uma lição de liderança, não abandonando o seu povo e mostrando, mesmo que vocês não me aceitem, não estejam me seguindo ou ouvindo a minha voz, eu estou aqui. Eu estarei com vocês sempre, né? Já pensou o inverso? E quando você cai, aonde você cai? Sobre as vestes. É o perdão da lição da semana passada. Ou seja, ainda que ele me advirta de todas as questões erradas que eu estou fazendo, quando eu caio, eu ainda caio sobre as suas vestes. Por isso tem aquele ditado popular, né? Pior do que cair é permanecer no chão, né? Você caiu, você cometeu um erro, uma falha, levante-se, você está nos braços de Cristo, você está sob o poder de Deus e Deus estará com você em todo momento, te ajudando a ter uma nova expectativa de vida, uma nova visão das coisas, né? Que isso é bastante importante. Uma nova pessoa é um dos temas aqui do nosso manual de estudos e acho que já tocamos no ponto principal, não é? Antes da gente chamar o nosso próximo intervalo. Eu só queria... Pois não, talvez a gente vai passar para a parte seguinte, mas Sim. Eu acho que quando Deus se manifesta e os anjos cantam, eles colocam em Deus um título que a gente não tem.
santo, né? Deus é santo. E esse sentimento de santidade é talvez um dos atributos que torna Deus realmente muito superior a todos nós, né? Porque uma pessoa santa é aquela pessoa que não tem mácula, né? Aquela pessoa que você não tem o que dizer dela. Então, ao mesmo tempo que você tem um rei morto, que as pessoas tinham o que dizer e que tinha afrontado o próprio Deus, agora os anjos vêm e colocam um atributo para Deus, para aquele que deveria ser sempre o rei, um atributo máximo, né? O atributo da santidade. E eu acho que isso é uma coisa muito legal também. Eu até vou pedir para o Isaac dar um tempinho a mais para a gente aqui no bloco, antes de chamar o intervalo, porque eu acho que é bastante pertinente a gente conversar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, quando vamos adorar a Deus em comunidade, como igreja, como povo, muitas vezes a gente canta pouco a respeito disso, sabe, Pastor Wanderson, você que é um músico, Moisés também lida com música e sabe que essa é uma verdade. A mim me parece que nós estamos cantando mais sobre uma experiência do nosso dia a dia, que é importante também essa experiência com Deus, mas às vezes nem fala da experiência com Deus, né? Fala de uma coisa muito vazia, e eu penso que está faltando a gente cantar um pouco mais sobre essa santidade desse Deus que nos guia, que nos lidera. A gente olha muito com uma visão humana para as obras de Deus, né? Vocês sentem isso também? E talvez a gente queira fazer isso, porque parece que quando a gente torna santo, ele se torna muito distante. Mas, na verdade, ele deveria estar cada vez mais perto para me fazer santo como ele é santo, né? Então, trazer essa santidade do meu lado, e não tão distante, faria com que eu me aproximasse cada vez mais. Pode até ser um canto mais próximo, mas ele precisa de ser lembrado. O detalhe talvez esteja... Precisa de ser mencionado. Tem uma questão aí. Quando eu vejo Deus como santo, tem um aspecto que o Wanderson levantou, que é a distância. Mas tem outro mais grave que esse, que é quando ele se torna santo, eu me torno pecador. Isso se torna evidente. E isso produz dor, produz insegurança, a ponto de Isaías cair como quase morto. Então, essa sensação, às vezes, a gente tenta evitar. Então, o trazer Deus para perto é uma forma da gente se preservar, mas não vai não vai existir a transformação necessária se eu não perceber a dimensão do pecado. Quando eu percebo a dimensão plena do pecado, é que eu percebo o quanto eu preciso desse Deus Santo. E aí esse Deus Santo, que parecia distante, se torna um Deus perto, porque ele tira o brasão, tira a brasa viva do altar e vem e me toca. E neste momento eu consigo, de pé, louvar. A gente tem confundido essas duas coisas. Louvar é muito importante, contar da experiência, claro, louvar a Deus, mas isso tem que ser o produto da resposta do que Deus fez em mim. Eu o adoro, percebo em sua santidade, admito o meu pecado, ele me restaura dessa condição de pecado pela justificação. Exato. E eu louvo, explodo em alegria, cantando louvores a Deus pela salvação. Claro que tem vários estilos musicais, né? Tem aquela música própria da adoração. Mas nós não vamos nem entrando nesse não vamos nem entrar nesse ponto, né? Mas precisamos exaltar o reconhecimento de quem eu sou e de quem Deus é. Exatamente. Isso é fundamental. É fundamental. E quanto ele estiver mais perto, Ellen White tem um texto que fala sobre isso. Ela diz assim: quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu vejo a minha condição do pecado. Se eu não vejo a minha condição de pecado, é porque eu estou distante o suficiente, porque eu não tenho nada como uma referência. Autopreservação. Uma referência boa. Porque nada me é proibido, né? Tudo me é permitido no campo do pecado, né? Então, isso é um ponto muito importante, né? Que a gente precisava realmente fazer esse apontamento aqui, porque eu penso que a gente pode fazer algo diferente nas nossas igrejas, nos nossos colégios, cantarmos sim, mas cantarmos dessa experiência, desse Deus Santo, né? Assim como Israel. Uma vez eu fui numa sinagoga judaica com a minha esposa e fazia parte de uma matéria de teologia, de religiões contemporâneas, e lá nós fizemos um pôr do sol de sexta-feira. Nós saímos de lá quase chocados, porque eles cantavam as experiências bíblicas, e no dia que nós fomos, eles estavam cantando a história de Moisés, e um pai falava assim: esse Deus é o nosso Deus, foi o Deus de Moisés, nosso antepassado, meu filho. E a gente ali, estava na nossa frente, a gente ia se arrepiando de ver aquele pai falando para aquela criança, e estava dando significado para aquela criança, sabe? Então,
Isso é muito, muito especial. A gente tem que dar significado ao nosso louvor, cantar mais desse grande Deus que é o líder do cristianismo, é o líder do ser humano. E Ele quer que todos nós estejamos com Ele no trono da nossa vida, né? Como disse o pastor Wanderson, uma música muito linda do pastor Jader Santos, que expressa muito bem essa questão. Amigos, nós vamos para um intervalo agora e voltamos já já para o último bloco do programa dessa semana. Que bom que você ainda está por aí acompanhando o programa Lições da Bíblia e toda a programação da TV Novo Tempo. Hoje estamos conversando aqui com os pastores Wanderson Paiva e Moisés Sanches Júnior, amigos lá do Centro Universitário Adventista Campus Hortolândia, e um tema extraordinário, crise na liderança, com a visão aqui do livro de Isaías. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de oferecer para vocês, amigos telespectadores, a possibilidade de estudar a Bíblia com a gente. Você já percebeu que em todos os programas da TV Novo Tempo, todos eles oferecem a oportunidade de você conhecer melhor a Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, a doutrina de Deus, a teologia bíblica, através desses cursos bíblicos que são oferecidos aqui pela TV Novo Tempo. E com muito carinho a gente sempre oferece para você um curso gratuito, você não paga nada, e nós estamos oferecendo já há algumas temporadas o curso bíblico online totalmente digital, Descobertas Bíblicas. Para você ter acesso ao curso, você entra no site biblia.com.br, selecione lá este curso, Descobertas Bíblicas, e você vai preencher um rápido cadastro, o nome, o endereço, coisa parecida, e aí você já vai ter liberado o curso para você estudar a Bíblia e aumentar o seu conhecimento da palavra de Deus. Como diz a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. É esse conhecimento que nos liberta, sim, nos aproxima do Senhor, nos prepara para a vida eterna em Cristo Jesus. Pastor Moisés Sanches, você que tem dado algumas disciplinas nas faculdades lá, algum projeto específico ali do campus onde você está, ou ligado à sua área, ou não, que você pode falar para a gente? Na minha área tem 2 projetos que a gente tem trabalhado. Um pessoal, ligado inclusive à área do pastor Wanderson. Assim, eu amo dar estudos bíblicos, então assim, o meu projeto pessoal, meu projeto privado de vida é o quanto eu posso abrir o máximo possível de espaços, ou individuais ou coletivos, para estudar a Bíblia. Então isso é uma coisa que rotineiramente eu tento manter nesses últimos 30 anos de atividade de magistério. Um segundo projeto, aí já ligado à parte profissional, a gente tem tentado montar um desenho de modelos de cursos, de estruturas de cursos, seja em nível de pós-graduação ou extensão, para a formação de liderança na área educacional. E aí, em parceria com o campus de Engenheiro Coelho e o campus de São Paulo, a gente tem montado cursos nessa direção. É um projeto que a gente tentou elaborar para contribuir. O que a universidade pode contribuir na formação daqueles que estão lá na frente, na linha de frente, na atuação educacional. São 2 áreas que a gente tem atuado aí há algum tempo. Excelente, excelente. Como sempre, o NASP sempre com projetos de excelência, né? Buscando desenvolver aqueles que trabalham no sistema educacional adventista, quanto aqueles que são de outros sistemas educacionais, que procuram o NASP para uma pós-graduação, um mestrado, sempre com muita excelência. Muito bom. Obrigado, Moisés, por esta palavra que você deixou com a gente aqui, né? É importante nós também nos doarmos para os estudos bíblicos, ensinarmos a Bíblia para aqueles que precisam, né? Que tanto precisam conhecer de Jesus. Pastor Wanderson, quando contemplamos a Deus, temos essa visão da santidade de Deus, acontece alguma mudança na gente? Permanecemos os mesmos? O que acontece? Como é que a gente pode entender melhor? Na experiência de Isaías, a Bíblia diz que ele ficou aterrorizado, né? Porque qualquer pessoa que passa por uma experiência grande com Deus, ela nunca mais será a mesma, né? Ele diz assim, tá, agora eu tô perdido. Agora eu vi o que ninguém viu. Eu contemplei o que ninguém contemplou. Então, como é que eu, na minha situação, tenho uma visão dessa? Agora, como se nada bastasse, né? Aí a Bíblia vai dizer que um dos anjos voa até ele, pega uma brasa viva do altar
e encosta essa brasa na boca de Isaías. Aqui a gente, não importa se a linguagem é literal ou figurada, mas o significado é: se você se considera uma pessoa de lábios impuros e de fala dura, assim como Moisés também se considerava uma pessoa de fala dura, né? Se esse é o seu problema, esse problema eu resolvo. E agora eu quero que você conte isso. Então, a primeira coisa que precisa de ser dita é assim: a experiência com Deus não me deixa uma pessoa igual. Eu vou ter que contar isso. Aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi, eu passo a contar para as pessoas. Eu gosto dessa analogia que existe com os pastores que vêm para visitar Jesus, né? Num material do seminário de teologia antigo, dizia assim: eles vieram como pastores de ovelhas e saíram como evangelistas. Quer dizer, a Bíblia diz que eles voltaram contando a todos o que eles haviam visto e aquilo que eles haviam ouvido. Eles vieram de um jeito e voltaram de outro. Aliás, esse é o segredo, né, da gente poder compartilhar a Bíblia com maior eficácia, né, com maior resultado, com maior poder. Ao você estar na presença do Senhor, você contar para as pessoas aquilo que Deus também tem feito na sua vida. Não é? Eu não sou apenas um papagaio, né, que vou e falo: ó, Deus é bom. Não, Deus tem sido bom na minha vida, vai ser bom para a tua vida. Essa aplicação o interessante disso é que Deus provoca a gente para isso, né? Porque a resposta de Deus após a intervenção do anjo com o tição e encostar nos lábios dele é uma pergunta: a quem eu vou enviar? E vem a resposta natural: não, eu sou o primeiro da fila, eu aceito a missão. Eis-me aqui. Então, essa modificação, né, que é o que o Wanderson descrevia, né, dos pastores, ou seja, ela é absolutamente natural, porque houve uma transformação. Ela não é natural quando a transformação não acontece. Aí ela vira artificial, ou seja, você tenta de alguma maneira artificializar o modelo e querer ser testemunha de algo que você não viveu. Ao contrário disso, se você viveu a experiência, é quase como se Deus tivesse que segurar você, porque você não para de falar. Lá no livro de Samuel tem a experiência de dois corredores, né? Aimás e Cusi. Eles eram mensageiros, assim, as mensagens eram dadas no tempo de Israel, corriam para dar mensagem para um rei, para uma cidade. E era para dizer sobre a morte do filho do rei, Absalão. Só que um tinha visto, o outro não. Aí quando ele chegou para dar notícia, falou assim: eu não sei o que aconteceu. Aí chega o corredor que tinha visto e deu a notícia corretamente, né? Então, uma coisa é você achar que pode viver a vida sem Deus, sem ter esse contato com Ele, e pode até falar dele. Mas quando você está na presença dele, o poder de Deus, ele faz uma transformação, né, nos seus lábios, na sua vida. Agora, nessa situação aqui, é óbvio que Isaías está impactado pela visão, mas é um ato de coragem, né? Porque se o rei está morto, se existe uma crise de identidade e de liderança, e existe uma mensagem, e Deus pergunta quem vai, e ele diz eu vou, é um compromisso que eu não sei se qualquer pessoa assumiria. Porque uma coisa é você falar quando tudo está bem, e isso talvez seja uma coisa que a gente tem que refletir. Às vezes a gente vive um estado na igreja ou na nossa comunidade onde tudo aparece bem. Então é fácil falar quando está tudo bem. O ruim é falar quando está tudo mal. Ou também o ruim é falar quando as pessoas sabem quem eu sou. Isaías não é um estranho desconhecido, as pessoas sabem quem é ele. Então ele vai ter que falar no meio de uma crise. E vai ter que dizer que o que ele viu era aquilo que o povo tinha abandonado durante muito tempo, que era o Senhor no trono governando todas as coisas, né? É complexo isso. Mais que isso, você pensar, ser mensageiro de mensagem boa, todo mundo também faz fila para ser. Exatamente. Mas você ser mensageiro da acusação, ou seja, você não está só contando a sua experiência com Deus, você está dizendo, a minha experiência foi verdadeira e a de vocês não. Deus me aprovou e a vocês não. Essa referência de mensagem não é uma mensagem simples. E é por isso que ser profeta não era uma coisa assim glamurosa. A pessoa chamada para ser um profeta, ela tinha um peso, né? E às vezes, para trazer para hoje também, a gente não quer o peso. É lógico. A gente só quer o peso da notícia boa. Exatamente. A gente só quer o glamour das boas novas, né? Mas quando eu sou chamado para dar a mensagem de advertência, Senhor, quem sabe chama o outro pastor, né?
chama a outra pessoa. Às vezes em casa fica assim, né? Esse assunto eu não estou preparado. Às vezes em casa fica assim, você vai ver quando o seu pai chegar, porque é ele que vai conversar seriamente com você, ou espera só, eu vou te encaminhar para o diretor, né, o professor na sala de aula. Quer dizer, o ônus nunca vai ser... existem pessoas que querem sempre manter o bem, né? Fazer a boa nova. Mas Isaías ele está se propondo a ser o portador das más notícias. Da exortação divina. Da divina, exortação, né? E realmente, né, no contexto da visão, quando Moisés pediu para ver a Deus, e Deus falou, ninguém que me vê vai continuar vivo. Quer dizer, Isaías conhecia esse contexto todo de Moisés, agora ele tem uma visão ali do trono, falou assim, eu vou morrer, o rei já morreu, e agora vem um anjo, toca na língua dele, quem que eu vou enviar? Pode enviar que eu estou... Vai. Estou vivo. Estou vivo, então deixa eu ir. Estou pronto. Exatamente. É uma coisa linda, né? Essa disposição de Isaías. Agora, Moisés, você que é um professor também, com formação teológica, a gente tem tido, assim, nesse período pós-moderno da história da humanidade, não temos tido tantas pessoas com essa reação de Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero, eu estou pronto. É como disse o pastor Wanderson, parece que nós estamos buscando mais o conforto, uma palavra de consolação, né, o caminho mais reto, né, e nem sempre o caminho é reto. Eu acho que tem 3 fenômenos interessantes na pós-modernidade, nesse aspecto que você está falando. O primeiro desses fenômenos está ligado a essa questão de o quanto eu relativizei a presença e a verdade de Deus. Portanto, eu passo a achar que está tudo bem. Ou, pelo menos, o que está ruim está só mais ou menos. Esse é um primeiro fenômeno. Um segundo fenômeno na carona desse é o que você chamou de zona de conforto. E ela tem vários aspectos, essa zona de conforto. Ela tem o aspecto do que nós discutíamos no início, de eu querer uma mensagem leve, de eu querer uma música leve, leve no sentido de conteúdo, né, da letra que você ilustrava, do santo versus só um louvor leve de uma experiência. Esse é um segundo aspecto de zona de conforto, que também está atrelado à zona de conforto externa, que é algo que Israel estava experimentando até certa medida nos tempos de prosperidade. Eles atingiam um certo conforto e aí descansavam, baixavam a guarda na fé. E eu acho que tem uma terceira, que é resultante dessas duas, o distanciamento de Deus e o relativismo, mais a zona de conforto, que mas espera lá, tem tanta gente pregando, a Novo Tempo está fazendo isso, eu estou indo à igreja, eu estou levando a minha família à igreja, essa é a minha pregação, essa é a minha forma. Quando na realidade a gente se esquece que existe uma missão maior, que o tempo corre na direção contrária daquilo que a gente imagina, ou seja, o tempo vai se esgotando. Sim. E a mensagem bíblica deixa isso muito claro. Vivemos o último tempo. Exatamente. Agora, Wanderson, temos só um minuto. Ixi, agora que eu te apertei aqui. Como é que a gente faz aqui para entender um pouco o apelo espantoso que a gente vê em Isaías capítulo 6, 9 a 13? O apelo, ele é estranho porque Deus já está dizendo assim, você vai falar e ninguém vai escutar. Você vai pregar e eles não vão entender. Então, por que eu vou? Por que eu vou falar? Mas veja que eu acho que Deus está dizendo assim, não importa se eles não te escutarem, existe uma mensagem a ser falada. Esse desafio, ele vem para nós hoje. É que a gente já pensa assim, ninguém vai me ouvir, então eu nem falo. Não, mas não é assim. Né? As pessoas, elas precisam ouvir. Elas precisam ouvir. Eu, quando era professor de ensino religioso, eu ficava pensando assim, será que eu já disse para os meus alunos tudo que eles precisavam ouvir? Quando eu pegava uma turma assim, do 1º ao 3º ano do ensino médio, quando eu ia chegando lá pelo mês de novembro, assim, outubro, novembro, eu dizia, será que eu já disse tudo para eles? Por que eu pensava assim? Eu não queria correr o risco de que, no dia da volta de Cristo, eles me olhassem e dissessem, você sabia, mas não me disse. Quer dizer, esse sentimento, ele precisa de ser partilhado com a família, né? Com os familiares, com os amigos. A gente sonha com o céu, né? Mas a gente sonha com o céu com as pessoas que a gente quer bem junto. Como é que eles saberão se não há quem fale? É o texto de Paulo aos Romanos, né? Como é que eles vão ouvir se não tem ninguém que pregue? Então, Isaías, isso aqui é um contraponto. Eles não vão ouvir, mas você fale. Porque eu não quero que depois eles digam que eu nunca falei. Exatamente. Eu não quero que depois eles digam que ninguém sabia.
Eles não quiseram ouvir, mas isso não é um problema seu. O seu problema é falar. E a gente, às vezes, fica falando pensando no resultado, né? A gente só quer o resultado, mas o Senhor está dizendo aqui assim, a sua missão é vá e pregue. Para fechar, Diga. Deus tinha endurecido o coração daquelas pessoas, né? Deus endureceu? Ou foi uma decisão delas? Eu tenho poucos segundos, que eu já estou ouvindo a voz da minha consciência aqui, que eu tenho poucos segundos. Numa frase simples ao seu ponto. A verdade é que não converte e endurece o coração. É uma reação natural do pecado. Se eu não aceito que sou pecador, eu reajo a isso. Então, de forma fácil se Deus falou ao coração e eu não quero ouvir, eu me fecho a Ele. Isso é o endurecer. Seria uma consequência da minha rejeição, né? Consequência da minha rejeição. Que talvez foi o problema de Uzias. E por isso, a crise na liderança. Exatamente. Grande tema hoje. Semana passada, a crise de identidade, essa crise de liderança. E eu quero agradecer, viu, pastor Wanderson, pastor Moisés, pela presença de vocês. Esperamos vocês em outras oportunidades. E agradecer também a todos vocês, telespectadores. Até a próxima semana, se Deus quiser.